Vamos saber como está a ocupação dos leitos de Covid do Hospital Clementino Fraga. Sabrina Barbosa. Boa tarde, Sabrina. Cidade em ação. Boa tarde mais uma vez a todos vocês que estão acompanhando a nossa programação. Eu estou aqui no para trazer a atualização com relação aos casos de Covid e as pessoas que estão internadas aqui na unidade. Eu vou conversar agora com o médico infectologista Dr. Fernando Chagas, que está à frente de toda essa situação, e viemos saber como é que está a situação das pessoas que estão internadas aqui com Covid. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão agora nos assistindo. Pois é, a gente está observando também agora um aumento, né, das internações, tanto em enfermarias como em UTIs. Só para vocês terem uma ideia, tínhamos diminuído o número de leitos de UTI devido à reforma que o hospital está passando, e por conta disso estávamos com 6 leitos de UTI. Já precisamos estender, né, estamos atualmente com 10, inclusive com 9 desses leitos ocupados, e já há planejamento para estender ainda mais para 14 leitos, justamente no sentido, né, de manter sempre vagas aqui conforme esses pacientes vão sendo regulados. Isso mostra um avanço da doença. A gente viu, por exemplo, no último boletim, um número até menor de casos, né, um número de pouco mais de 300 casos positivos, mas a gente sabe que na prática não tem sido bem assim, até porque muitos dos diagnósticos têm sido feitos naqueles kits de autoteste que se compra em farmácia, e por conta disso, você dando o diagnóstico em casa, muitas vezes você não vai no serviço de saúde e não notifica. Então a doença está avançando, a gente está vendo os serviços em cheios, e infelizmente é uma tendência também e se refletir no aumento de internações em enfermaria e UTI. Nesse caso, como é que está a situação do quadro clínico? Existe algum paciente que requer mais cuidado? Desses pacientes que estão, dos 9 pacientes que estão na UTI, infelizmente são casos graves. Dentre estes, 5 estão entubados, mas a gente está, mantendo cuidado. São idosos esses pacientes, muitos dos quais, a metade desses pacientes, por exemplo, não tem nem doses da vacina, ou estão apenas com as 2 doses, não estão atualizados. Aí entra a importância do reforço vacinal e também da expectativa da chegada que foi aprovada recentemente da vacina bivalente, com a vacina até mais atualizada. Se Deus quiser, vai estar aí disponível para a gente correr para poder tomar essa proteção, que é uma proteção coletiva. Nesse caso, muita gente quer saber a motivação desse aumento no número de casos de Covid. Já existe uma análise com relação a isso? Por que existe e retornou, na verdade, os hospitais a receberem pessoas infectadas na Covid? Proveniente de uma cepa diferente, a chamada BQ.1, é uma cepa do vírus muito mais transmissível, que ela tem a capacidade de escapar do que a gente chama de imunidade neutralizante. O que significa isso? Ela não escapa da neutralidade, da imunidade que impede que você evolua para uma forma grave, mas escapa daquela imunidade que diminuiria o risco de você adoecer. Até então, se eu vacinasse 100 pessoas e essas 100 pessoas elas tivessem contato com o vírus, há uma probabilidade muito grande de pouco mais da metade adoecer. As outras não apresentariam nem sinais e sintomas. Com essa nova cepa, não. As pessoas estão adoecendo. Se você tiver contato com o vírus, você pode sim adoecer. A boa notícia é que não evolui para forma grave. Mas a gente sabe que tem muita gente que não está vacinada, muita gente que está com a vacina parcialmente apenas, está precisando do reforço. E também tem aqueles casos dos idosos que são mais frágeis e que mesmo na forma grave pode descontrolar uma doença de base, e por conta disso esse paciente necessitar ser internado. Só para a gente finalizar, doutor Fernando, fica essa questão também dos jogos da Copa. Muita gente quer aglomerar para assistir o jogo junto. Quais são as orientações? Olha, gente, o interessante é o seguinte: primeiro, a gente precisa comemorar, a gente precisa disso. O ser humano, ele precisa desse extravasamento, É importante isso. Porém, é interessante que se planeje. Por exemplo, você sair com aquele grupo com que você já anda, as pessoas com que você já tem contato, evitar aglomerações com pessoas de fora dos grupos, para poder evitar que o vírus seja trazido de fora para dentro do seu núcleo de convivência. Então, naquele grupo de convivência, aquele núcleo, tudo bem, não precisa estar usando máscara, você consegue ali se divertir numa boa, assistir, comemorar. Se você for para um ambiente maior, com mais pessoas, é interessante que aquelas pessoas, principalmente idosos, aquelas pessoas com imunossupressão, aquelas pessoas que não tomaram a vacina, usem máscara. E todo mundo ter cuidado com a questão da lavagem das mãos. Se todo mundo lavar as mãos, diminui muito o risco do vírus entrar naquele núcleo e todo mundo adoecer. Obrigada, viu, doutor Fernando, pelos seus esclarecimentos. Então fica aí a recomendação para o pessoal de casa, principalmente para quem vai assistir o jogo da Copa e a estreia do Brasil, que acontece amanhã. Eu volto com vocês direto aos estúdios.